Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Portal Espiritual e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o tema A carne é fraca. Será mesmo que a carne é fraca? Ou é você, o seu espírito, que é fraco? Vamos entender um pouco essa situação, esse ditado que muitos falam, né, que a carne é fraca. A carne é fraca é uma expressão que significa que o corpo humano e seus desejos são frágeis e suscetíveis à tentação, levando as pessoas a cederem a impulsos, instintos e vontades que vão contra a razão ou a moralidade. A gente conhece sempre pessoas, amigos, pessoas do nosso convívio. Quando a gente é jovem, a gente fala muito isso, né? Depois de velho também. A gente fala, às vezes, a gente escuta muitas pessoas falando isso, a carne é fraca. É quando fala que você comete algumas ações, algumas atitudes que ela não condiz com o que você queria. É mais ou menos como se fosse uma hipocrisia. Porque veja bem, isso leva as pessoas a cederem a impulsos e instintos e vontades que vão contra a razão e a moralidade. Porque você, com a sua razão, você jamais cometeria algo. Você, dentro da moralidade, você jamais cometeria algo que pudesse colocar a culpa na carne. Vamos supor a traição. Aparece uma mulher, no caso do homem, a mulher muito bonita, aparece no caso da mulher, o homem muito bonito e vice-versa. E então as pessoas caem, às vezes ela tem namorado, muitas vezes ele tem namorado, mas acaba cedendo. Acaba cedendo por quê? Porque porque tem a desculpa de dizer que a carne é fraca e que ele não consegue resistir aos encantos, ou ela não consegue resistir aos encantos. E assim são as pessoas que têm o espírito fraco, que colocam uma culpa na carne. Qual é a origem dessa expressão, que a carne é fraca? A frase tem origem bíblica e é atribuída a Jesus. No jardim do Getsemane, quando Jesus pediu aos discípulos que viajassem e orassem, eles adormeceram. Então ele disse: Ó Espírito, na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 26, 4:1. Referindo-se à fraqueza física dos discípulos e à sua incapacidade de resistir ao sono e à tentação. Quais são as justificativas, pessoal, que as pessoas dão para essa situação da carne fraca? Vamos lá. Aqui fala sobre algumas justificativas. A expressão é frequentemente usada como desculpa para ceder a tentações ou cometer atos considerados errados. Por exemplo, alguém pode dizer a carne é fraca após trair o parceiro, sugerindo que não conseguiu resistir à tentação, ao desejo forte e intenso. A vulnerabilidade humana também se refere à fragilidade da natureza humana diante dos impulsos e desejos carnais, emocionais e físicos. Falta de força de vontade indica que, apesar da intenção de fazer algo bom ou resistir a algo, os instintos e as vontades levam a pessoa a ceder sempre. Quase sempre, né? A gente pode falar, porque acho que aqui não pode generalizar, mas a maioria, pessoal. Um alerta espiritual. No contexto bíblico, serve como aviso para que as pessoas estejam vigilantes, fortalecendo o espírito e não usando a fraqueza da carne como licença para o pecado. A gente sempre quer arrumar uma desculpa para a nossa fraqueza em espírito. Aí eu pergunto a vocês, o que seria sua carne sem o seu espírito? Eu acho que não seria nada. Vocês não têm nem o que, acho que, duvidarem ou contestar alguma coisa, porque é simples, no ato da morte, o seu espírito sai do corpo. E o que seria o corpo se não a veste? O seu corpo está vestindo a camisa, você tira a camisa e joga aquela coisa em cima da cama, ela não tem movimentos, ela não faz nada, porque ela é a vestimenta do seu corpo. Então, pessoal, como é que eu posso dizer que a carne é fraca, se quem comanda essa carne é o meu espírito? Então, passe a partir de agora a pensar um pouco sobre isso.
que os atos que cometemos, as atitudes erradas que cometemos na vida, as fraquezas que colocamos como fraqueza da carne, através das tentações, das coisas que fazemos e depois a gente dá a desculpa que seria a carne, na verdade é um desejo intenso do espírito. O espírito tem essa mazela, o espírito é apegado, o espírito é mundano, o espírito é libertino. Então, o que podemos fazer, pessoal, nesse caso? Nesse caso, é a gente entender que todos os erros que cometemos com relação a desejos, a impulsos, que a gente chama do desejo da carne, impulsos que a carne comete, a gente tem que analisar. Antes de consumir o ato, saber que aquele desejo não é a carne, é o meu espírito. E que eu não posso colocar culpa na carne, porque é meu espírito que está sendo colocado à prova. Aí, se ele caiu, quem caiu foi o espírito, não foi a carne. Vocês entendem, pessoal, o que eu quero dizer aqui, deixar bem claro nessa questão da carne fraca? Eu bati de frente uma vez com uma pessoa que a gente chama, uma pessoa materialista. E ela, a todo momento, pessoal, tentava arrumar uma desculpa para dizer que aquele desejo, que aquela sensação que ela está sentindo, que aquele impulso do momento ali é uma necessidade da carne. E que muitas vezes essa necessidade da carne, ela sobressai ao controle do espírito. Ela tentava arrumar tantas desculpas que eu só citei essa questão. Pois bem, a carne ela tem necessidade, ela tem vontade própria, não é isso? Pronto. Então, digamos que na hora da morte, seu espírito sai do corpo, da carne, correto? Correto. Ou então você está dormindo. Você dormiu, o seu espírito ele sai, porque quando a gente dorme, o espírito ele vaga. Então, o seu espírito saiu do corpo. O seu corpo ele se movimenta quando o espírito está viajando, está em estado de sonolência. É muito difícil, pessoal. Ele se mexe porque de vez em quando nosso espírito está controlando. Você sai momentaneamente, você sai, como a gente diz, você está ligado ao corpo. A partir do momento que você dorme, o seu espírito ainda continua ligado ao corpo. Então, qualquer estímulo do espírito, ele interfere no corpo, por essa ligação. Mas quando há a questão da morte em si, o cordão ele é rompido. Quando o cordão ele rompe, não há mais estímulos, não há mais como o espírito mandar estímulos para a matéria. Então a matéria não será mais nada a não ser um pedaço de carne que vai apodrecer, porque não tem mais nenhum espírito comandando todas as células, comandando tudo o que deveria funcionar. Entenda que é mais ou menos isso, a pessoa tentava de todo jeito, porque na verdade ela queria uma desculpa para o erro que ela cometeu. Era somente isso, é uma desculpa para dizer que era a carne que era fraca e que ela não queria assumir essa culpa. Né? A culpa que na época seria a culpa da traição. Né? E tem homens, pessoal, que quer de todo jeito dar uma desculpa para essa situação. Né? Porque na verdade é a índole dele, é a índole que ele está cometendo, é um ato que ele... E não é o primeiro e nem será o último, porque quem tem essa índole, pessoal, de se trair, que é uma traição, é uma autotraição. Quando você tem o hábito de se trair, esse hábito, você vai morrer com aquele hábito, pessoal. Vai ficar aquele velho enxerido, aquele velho gaiato, né? Que fica atrás das mocinhas novas. E assim tem mulheres também, pessoal. Tem mulheres que envelhecem e a corda toda, né, atrás de garotinhos. A gente está falando de espírito, independente do que esteja no corpo do homem ou que esteja no corpo de mulher, mas é um espírito, é o que ele tem, é a essência dele. Então, pessoal, é esse aprendizado que eu quero deixar para vocês com relação a esses comentários, que a carne é fraca. Você acha que sua carne é fraca? Você continua achando que sua carne é fraca mesmo? Você já parou para pensar se sua carne é fraca? Ou você nunca parou para pensar nisso? E eu parei várias vezes para pensar nisso. E há muito tempo que eu penso nisso. É tanto que há muito tempo que eu tento dominar sempre. Eu tento pensar
pensar 10 vezes antes de cometer alguma coisa. Isso você vai dando, domando sua matéria, você vai tentando ter o equilíbrio. Eu sempre fiz isso há muito tempo, sempre fiz teste para saber se eu tinha algum vício em determinada coisa. Por exemplo, eu bebia muito, aí eu tentava parar para ver se eu tinha aquele vício. Se eu conseguisse parar, eu entenderia que não é um vício. Se eu parei, não sinto falta, beleza, não é um vício. No passado também eu fazia vários testes, por exemplo, hoje eu não vou brincar de 5 contra 1. Beleza, quando eu sentia necessidade, sentia, mas eu tinha um domínio no meu corpo, tinha e tenho até hoje, graças a Deus. É só para vocês entenderem, pessoal, que tudo não é a carne, é você, é o seu querer. Você quer, na verdade, né? A carne seja fraca, é algo que você quer fazer e quer colocar a culpa na carne, que a carne é fraca. Então pense bem antes de cometer esse ato. Eu sei que a maioria aqui é espiritualista, a maioria já está tentando buscar evolução, já está tentando, mas a gente no passado já fez muito isso, né, pessoal? Eu sei que esse vídeo vai cair nos ouvidos de quem precisa ouvir isso, que a carne é fraca. Tem uma pessoa que fala assim, que a carne é fraca, compartilhe com essa pessoa. Ela precisa ouvir e assistir esse vídeo, saber que a carne não é fraca. É isso, pessoal. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo.